vamos falar agora sobre a investigação da Polícia Civil de São Paulo das denúncias de maus tratos em alunos de uma escola particular do Cambuci, na Zona Sul de São Paulo. Conosco na linha o delegado Fábio Darelli, titular do 6º Distrito Policial, região do Cambuci, que está no comando das investigações, e eu já agradeço pelo tempo por nos atender, delegado. Oi, boa tarde para você e para os seus ouvintes. Delegado, em que pé está a investigação? A polícia fez um pedido de prisão, os donos da escola já foram encontrados. Qual a situação de momento com relação ao trabalho da Polícia Civil? Nesses 2 últimos dias, ouvimos 14 pessoas, entre mães de alunos e professores, relatos muito fortes, relatos muito tristes em relação às crianças, que passavam com as crianças dentro dessa escola, né? E em cima de tudo isso, eu analisei toda a documentação, todas as oitivas, e consegui indícios de tortura. Em cima desses indícios, desses elementos que eu consegui colher nas oitivas, eu acabei solicitando ao Poder Judiciário o pedido de prisão temporária. Como eu subi esse pedido ontem no fim da tarde, estou na guarda da manifestação judicial agora. E só posteriormente, após, se o pedido for aceito, é que a polícia vai em busca dos donos? Eu trabalho dessa forma, porque como eles não estão presos em flagrante, então eu tenho que pedir à justiça essa prisão. Saindo essa prisão, eu vou atrás deles, porque para mim o interesse é que eles vão presos, por tudo que foi feito com essas crianças nessa escola. Né? E já há algum contato com o advogado dos 2 donos? O advogado procurou a minha equipe, não a mim hoje, e foi relatar que veio tomar pé da situação, viu que é uma situação bem grave. Então vamos esperar a decisão judicial da prisão ou não, para eu me manifestar em relação ao que eles vão falar ou não, entendeu? Então, estou aguardando a justiça se manifestar agora. Perfeito. Bruna Baroni. Delegado, o senhor disse que foram ouvidas 14 pessoas, né? São pais e professores. E sobre os relatos, são casos de agora ou já de anos dessas situações de maus tratos ocorrendo nessa escola? Da minha investigação, são fatos recentes. Mas durante a investigação, tomamos conhecimento que esses fatos ocorrem desde 2016. Inclusive, ontem à noite, veio uma ex-professora aqui narrar exatamente o que está acontecendo agora, o que aconteceu agora. Então, deve haver mais relatos, deve haver mais vítimas, só que as mães têm que me procurar. Tem que procurar a delegacia para narrar para mim. Porque como trata de menor de idade, crianças, os responsáveis têm que nos procurar aqui para narrar para mim. Então, especificamente dessa minha investigação, são fatos recentes. Tiago Muniz conosco, acompanhando o caso também, tem uma pergunta, delegado. Delegado, obrigado por falar com a Band News FM. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor colocou o indiciamento por tortura dessas pessoas. É uma acusação que requer uma materialidade. É claro que o senhor falou aqui pra gente que isso foi obtido através dos depoimentos, dos vídeos que foram coletados. Mas o que fez especificamente o senhor? Tem algum caso que lhe chamou mais a atenção, que fez com que fosse imputada essa questão da tortura efetivamente? O que caracteriza tortura no caso desses que dá para sustentar no judiciário, delegado? Então, por isso que foi muito importante a oitiva das mães, a oitiva das professoras, porque me narraram, vou dar como exemplo para vocês, uma criança de 1 ano e 8 meses, por alguma razão banal, ela foi colocada dentro de um quarto escuro por horas, sem alimentação, sem nenhum tipo de cuidado, e isso é uma tortura psicológica, para mim, monstruosa. Há outros relatos de uma criança que tinha uma incontinência urinária, e essa criança era colocada num balde com pedras embaixo para fazer ali suas necessidades. Isso é uma tortura para mim. Então, há vários elementos e outras histórias também que foram me passadas que me fizeram concluir que houve tortura nessa escola. E, delegado, o senhor representou pela prisão temporária. Ela é temporária por quantos dias? E não é o caso de pedir uma prisão preventiva sem tempo determinado. Por que o senhor fez essa opção? Só para esclarecer, juridicamente falando, a prisão temporária é pedida durante o inquérito policial. Então, a prisão ela é decretada durante o inquérito policial. No final do inquérito, se eu entender que há realmente indícios e elementos de autoria e materialidade, eu peço a conversão da temporária em preventiva. Perfeito. Então, a temporária é durante o inquérito policial, a preventiva é durante o processo. Nada impede de ser durante o inquérito também, mas o comum é você pedir a prisão temporária.
Perfeito, delegado. E por que o pedido de prisão? Eles estão obstando poderiam obstar o caminho da investigação? Por que o senhor pediu a prisão? Por que eles não podem continuar soltos enquanto o processo está em andamento? Primeiro, a gente tem que cessar esse tipo de agressão contra a criança, que é uma coisa muito grave. Segundo, pode haver fuga. Então, há uma série de elementos nos autos que eu não posso falar para vocês agora, que é sigiloso, que me levou a pedir essa prisão temporária. É uma prisão para a investigação, eles têm que estar aqui comigo para não ter fuga, para não ter uma coação de testemunha, uma coação a umas professoras, que há relatos do proprietário com as professoras de um tratamento não tão bom. Então, é fundamental eles detidos, eles sob custódia do Estado para poder prosseguir a investigação. Uhum. E a escola continua funcionando enquanto prosseguem as investigações? Pelo que eu fiquei sabendo, a escola foi fechada ontem, mas não por mim. Acho que por eles mesmos a escola foi fechada. Uhum. Porque não tem esse poder de fechar a escola. Certo. Há algum relato por parte dos professores de, não sei, não diria maus tratos, mas dos professores serem maltratados também? Ou isso só acontecia realmente com as crianças? Havia, pelos relatos, uma relação muito fria entre professores e proprietários. As professoras que vieram aqui ontem, por exemplo, não receberam salário pelos tempos que trabalharam lá 2 meses e pouco. Então, a relação era muito fria entre eles. Mas os relatos mesmo são contra as crianças. E, delegado, o senhor está pedindo a prisão dos 2 proprietários, dos 2 diretores da escola. Tem-se até agora o indício de que pode haver outros envolvidos nos crimes que estavam sendo cometidos? A princípio não, porque tudo que eu ouvi aqui, das pessoas que eu ouvi, as professoras, tudo foi focado nos proprietários. Então, a princípio, não há outras pessoas envolvidas nisso. E me permita, delegado, o senhor falou que é possível, ainda vai avaliar, vai verificar se esses fatos ocorriam desde 2016. Mas o que dá para falar um pouco, se é que dá para falar, sobre o caráter, a personalidade dessas pessoas pelos depoimentos ouvidos até agora? O senhor mencionou brevemente agora que eles tinham um relacionamento frio com professores. O que dá para falar até agora sobre essas pessoas? Assim, eu não os conheço pessoalmente, eu analiso tecnicamente os fatos aqui, mas analisando que a pessoa tem uma escola infantil, que cuida de crianças de 1 ano e meio a 8 anos, e há esse tratamento, é meio complicado, né? Não bate as coisas não ficam antagônicas. Você tem uma escolinha para educar crianças e trata elas dessa forma. Então, assim, eu não os conheço, eu não sei quem são, não posso falar do caráter deles, eu trato o fato tecnicamente. Então, falar da pessoa, eu me reservo ao direito de ficar calado, quieto, porque eu não os conheço. Eu estou analisando o fato que me trouxeram. Não, perfeitamente. E, delegado, isso vai muito em linha com a última pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Tem um fato muito conhecido ao longo da história, tanto para a polícia como para a imprensa, que é o caso Escola Base. E a gente está falando, não é uma acusação diferente, mas a gente está tratando de crianças numa escola e de diretores que estão sendo acusados de um determinado crime. Eu queria saber como é que o senhor, particularmente, está presidindo esse inquérito, sabendo desse fato que existiu lá atrás, e que precauções, o senhor está ressaltando tecnicamente como está tratando o caso, e isso é importante, mas de alguma maneira há alguma precaução adicional para que não haja risco de se incorrer no erro como se incorreu no passado? Então, por isso que eu te falo, eu estou agindo muito tecnicamente em cima das provas e testemunhos que eu estou ouvindo. Então, assim, lá atrás, se não me engano, foi cunho sexual. Aqui não houve nada de cunho sexual. Sim. Não houve nenhum tipo de violação sexual das crianças, nem nada. Nem toquei nesse assunto porque não existe. O meu aqui é técnico de iniciou com maus tratos, mas pelos elementos escolhidos passou-se com uma tortura. Então, eu acho que não tem muito a ver com a escola base. Porque lá não tinha mais filmagem, eu só tinha testemunho das crianças, aqui eu tenho testemunhas de professores que acompanharam e filmaram as situações. Então, são coisas distintas. Então, eu agi tecnicamente na legalidade, como eu sempre ajo, mas eu acho que as cautelas foram tomadas como tem que ser tomadas. Rapidamente. Só ressaltando que existem os vídeos, né? Exatamente, bem lembrado. Muito rapidamente, delegado, até por isso, os suspeitos, eles já relataram, o senhor falou que o advogado procurou a equipe, eles estão sofrendo algum tipo de intimidação, sofreram algum tipo de agressão, isso chegou à delegacia?
Não, para mim, o advogado veio aqui, não comentou nada com a equipe nem nada. A princípio, não teve esse tipo de atos contra eles, não. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, delegado Fábio Daré, titular do 6º Distrito Policial, região do Cambuci, gentilmente nos atendendo com as informações desse caso dos maus tratos em uma escola da região. Obrigado, delegado. Bom trabalho. Obrigado, à disposição, sempre. Inclusive, para quem nos acompanha na live antes do intervalo, nós temos... A escola foi pichada, né? Professor para educar, não torturar. A fachada da escola, quem está acompanhando a live pode também acompanhar a imagem dessa pichação de ontem para hoje. E existem os vídeos, né? Muita gente perguntando aqui com relação à escola base e tudo que tinha acontecido. Naquela ocasião não houve vídeo, era apenas um depoimento e partiu-se dali para uma investigação e aconteceu o que aconteceu. Inclusive é um caso que é usado nas faculdades de jornalismo. Exato. E tudo mais. Agora é bem diferente porque existem registros em audiovisual, né, do que aconteceu. E a investigação prossegue. E ressalta-se, Arthur, que é tomado, pelo menos pela palavra do delegado, tudo com bastante cautela nesse sentido, porque a acusação de tortura, a gente tá, maus tratos é uma coisa, tortura, uma outra acusação, mas pelo menos o delegado demonstra pra gente que tecnicamente tenta tocar o caso sem incorrer numa acusação injusta, porque a gente tem a prova histórica de que isso pode arrebentar com a reputação de alguém para sempre. Então, é importante que realmente haja essa cautela. Obrigado pelas informações, Thiago. Eu que agradeço.